Ok, tá gravando agora. Ó, já é o terceiro recado que me mandam. Eu não estou tocando mais nada. Não estou tocando mais nada. E já está aí o FoiceTube querendo me bloquear, né? Incrível. Vamos lá. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Gênesis, ou o livro dos inícios. No primeiro capítulo, versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Muito boa noite às 80 pessoas que estão acompanhando aí. 80 pessoas. Brasil Sem Justiça, Dublê do Rambo, Evandro Márcio, Here We Go Around, Paulo Matos, José Muniz de Andrade Júnior, Welder Túlio, muito boa noite. Então, eu já estou gravando. Se você também puder gravar esse Hangout, grave, baixe, porque o FoiceTube já mandou 3 avisos de que vai cortar esse Hangout e certamente vão bloquear a minha conta novamente. E por que não acabar com o canal? Bom, outro aviso aqui, 4º aviso. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles, ou seja, esses luzeiros, para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Então nós entendemos aqui, através do texto sagrado, que uma das funções, tanto do Sol quanto da Lua, é para mostrar sinais, correto? Repetindo, diz aqui: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles, ou seja, esses luzeiros, para estações, para dias e anos. Então, para sinais, para estações, para dias e anos. Não somente para a indicação de uma estação como verão, inverno, primavera, outono, mas principalmente, como aqui está escrito, e o primeiro, eu creio que Deus fez questão que ficasse bem enfático aqui, que esses luzeiros serviriam para sinais. Muito bem. Amanhã, dia 21 de agosto, nós teremos o eclipse solar aqui nos Estados Unidos, o eclipse total. Aqui nos Estados Unidos ele será total, em algumas outras partes do mundo ele será parcial. E segundo a tradição rabínica, eu tenho apontado aqui, um eclipse solar significa o julgamento de Deus contra as nações. Eu estou toda hora apagando aqui que eles estão mandando recado e eu não estou transmitindo mais nada, para que vocês são meus testemunhas que eu não estou transmitindo mais nada e continua mandando recado, que vai cortar o Hangout. Bom, então, um eclipse solar, segundo a tradição rabínica, significa o julgamento de Deus contra as nações. E um eclipse lunar, ou seja, da Lua, significa julgamento de Deus contra Israel. Agora, em que condições, e condições especialíssimas, esse eclipse vai ocorrer? Bom, para que haja um eclipse solar, somente pode acontecer numa lua nova. Somente pode acontecer numa lua nova. E esse eclipse vai se dar justamente no mês de Elul, segundo o calendário judaico. O mês de Elul, que também é conhecido como o mês do arrependimento, the month of repentance, o mês do arrependimento. Para que vocês tenham uma ideia da importância desse eclipse, esse eclipse aconteceu no dia 1º de agosto, houve um eclipse solar, 1º de agosto de 1914, sobre a parte oeste da Europa e sobre o Império Otomano, em 1º de agosto de 1914.
para aquelas pessoas que gostam de história como eu, 1º de agosto de 1914 foi deflagrado o início da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, para que vocês já comecem a ter uma noção da importância desse eclipse. Bom, agora vamos lá. Acontecerão 12 eventos, toda hora eles estão mandando recado aqui, pessoal. Eu estou olhando aqui para o lado porque eles estão mandando recado. Acontecerão 12 eventos, começando a partir de amanhã, do dia 21 de agosto, até o dia 30 de setembro. E se você for fazer as contas, de 21 de agosto a 30 de setembro, serão 40 dias. 40 dias. E nesses 40 dias, aqui nos Estados Unidos, teremos 12 eventos que poderão marcar o rumo ou definir o rumo desse país, como também das nações. São esses. Começando amanhã, dia 21 de agosto, o eclipse solar que irá cortar o país de uma costa a outra, ou seja, virá desde a costa oeste, onde está o estado da Califórnia, até a costa leste, onde está Nova York e aqui também a Flórida. Então, depois de 99 anos, esse tipo de eclipse volta a acontecer nos Estados Unidos. Em 1914, 1º de agosto de 1914, houve um eclipse solar na parte leste da Europa e sobre o Império Otomano. Já em 1918, esse eclipse ocorreu somente aqui nos Estados Unidos. Então, 1918, nós estamos em 2017, 99 anos, quase 100 anos, depois esse eclipse volta a acontecer nos Estados Unidos. Será o primeiro eclipse total que será visível somente nos Estados Unidos, desde que este país se tornou uma nação. Então será o primeiro eclipse total que será visível somente nos Estados Unidos, desde quando os Estados Unidos formaram uma união. E vai cortar os estados do Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, as Carolinas, a Carolina do Norte e a Carolina do Sul. Outro eclipse solar acontecerá nos Estados Unidos 7 anos depois. Quer dizer, esse eclipse vai acontecer amanhã, 21 de agosto de 2017, e outro está previsto para o ano de 2024. Então, vejam a importância disso. Continuando aqui. Isso amanhã, agosto, dia 21, e eu, como estou de folga, eu vou entrar ao vivo para fazer a transmissão desse eclipse para vocês, tá bom? E à noite, não se esqueçam que teremos o nosso Hangout às 21 horas. Muito bem. Só um momentinho, pessoal. Eles estão mandando toda hora mensagem para mim que querem cortar o Hangout. Vamos lá. Bom, agosto, dia 23. Agosto, dia 23. Se vocês quiserem anotar aí num papel, para que vocês possam seguir o raciocínio e também acompanhar, embora que eu duvido muito que as redes esgoto daí do Brasil irão falar sobre isso. Mas amanhã, agosto 21, o eclipse total que vai rasgar o país de uma costa a outra. Repetindo os estados, será visto no Oregon, Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, North Carolina, South Carolina. E 7 anos depois desse, ou seja, em 2024, ocorrerá um outro eclipse. Lembrando que, segundo a tradição rabínica, um eclipse do Sol, ou seja, um eclipse solar, significa julgamento de Deus contra as nações. E um eclipse lunar, nós tivemos as 4 luas de sangue, a Tetrad, se lembram? E que
ocorreram ou aconteceu justamente em dias festivos do calendário judeu. Então, quando há um eclipse da luna, é o julgamento de Deus contra Israel. Então, vejam que a importância, lembrando que, como eu já disse, somente pode acontecer um eclipse do Sol quando há lua nova. E por que eu estou falando isso? Nós vamos falar sobre a festa das trombetas, que marca a volta do Senhor Jesus daqui a alguns dias, e vocês vão entender o porquê, a importância da lua nova. E esse eclipse ocorre justamente durante o mês de Elul, no calendário judeu, que significa o mês do arrependimento. O mês do arrependimento. E esse eclipse ocorreu no dia 1º de agosto de 1914, na parte leste da Europa e sobre o Império Otomano, e aqui nos Estados Unidos em 1918, ou seja, 99 anos atrás. E aí, como eu já disse, amanhã, no dia 21, esse eclipse será visto em sua totalidade aqui nos Estados Unidos. Agosto 23, mais um exercício ou treinamento da FEMA, conhecido como EarthX 2017, ou seja, Terra X 2017. E esse exercício ou treinamento terá simulações de catástrofes, tais como terremotos, megaterremotos, terrorismo cibernético e ataques através do EMP, ou EMP, na sua sigla em inglês significa pulso eletrônico magnético, que quando emitido, por exemplo, se um avião, um voo comercial de passageiros, está voando justamente na área em que é emitido esse pulso eletrônico magnético, dá um curto-circuito em todo, vamos dizer assim, os comandos, em todo o circuito do avião, e o avião cai. Carros, a rede de energia do país, o país pode ficar na penumbra. Então, a FEMA, que já fizemos vários hangouts falando sobre a FEMA, estará fazendo um treinamento chamado EarthX 2017, ou EarthX 2017, e nesse treinamento serão simuladas situações, ou haverá simulações de situações catastróficas como megaterremotos, terrorismo cibernético e ataques através do pulso eletrônico magnético, ou pulso eletromagnético. Esse exercício simulará catástrofes continentais, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também continentais. Agora, como isso se dará, eu ainda não pude descobrir. Também haverá simulações de falta de energia por vários dias, ou seja, há alguns anos atrás foi revelado que todo o sistema de energia elétrica aqui dos Estados Unidos é muito vulnerável e altamente hackeável. Falhas nas diversas falhas de infraestrutura. Também haverão simulações de falhas de infraestruturas, perdão. Agora, como isso se dará, eu não sei. Eu estou passando para vocês a informação que eu recebi. Por favor, vai anotando. Agosto 21, eclipse, que será amanhã. E eu vou confirmar a hora e aviso a vocês quando se dará o eclipse, e vou fazer o possível para transmitir. Aqui os médicos os oftalmologistas estão alertando as pessoas para que não olhem diretamente para o eclipse, porque pode afetar a retina. Então vou ver como eu vou transmitir para vocês. Agosto 23, dar-se-á início a mais um exercício ou treinamento da FEMA, e com essas simulações dessas catástrofes que já foram enumeradas aqui, com megaterremotos, terrorismo cibernético e também ataques através do pulso eletromagnético. E esse treinamento simulará catástrofes continentais, a falta de energia por vários dias e também abalo ou falhas de infraestrutura.
Muito bem, setembro, 1º de setembro, marca o início do mês de preparação nacional e anual da FEMA. Marca o início do mês de preparação nacional e anual da FEMA, também será conhecido como Peace Day, ou seja, o Dia da Paz. Lembra lá em Efésios, que diz que quando andarem dizendo paz, paz, sobrevirá repentina destruição? Então, 1º de setembro, marcará o início do mês de preparação nacional e anual da FEMA, dia esse que será cognominado o Dia da Paz, Peace Day. Os Estados Unidos, também no dia 1º de setembro, oficializará, quase não sai, né? Os Estados Unidos oficializará a proibição de cidadãos americanos de viajar para a Coreia do Norte. Quer dizer, nenhum cidadão americano poderá viajar para a Coreia do Norte. Uma clara deflagração de que um conflito está bem próximo. Bom, depois do setembro 1º, pulamos para setembro 11. Marcará o 16º aniversário dos supostos ataques de setembro, 11 de setembro de 2001. Setembro 20, Rosh Hashanah, começa no pôr do sol, que também é uma festividade judaica, Rosh Hashanah. Setembro 21, termina o Dia Internacional da Paz, proposto pela ONU, que vai começar no dia 1º e vai terminar, será um período de 20 dias, então haverá uma série de congressos e aquela palhaçada toda que a ONU, aquele circo todo que a ONU faz. Então, eles vão terminar essas celebrações no dia 21 de setembro, Dia Internacional da Paz, proposto pela ONU. Setembro 23, o dia que ficará marcado como o dia do sinal de Apocalipse 12, sinal esse que já falamos, quando haverá um alinhamento de planetas em que a Virgem dará a luz. Já fiz um hangout falando sobre isso. Há inúmeros vídeos no YouTube. Vocês, caso ainda não saibam do que se trata, dê uma procurada no YouTube, porque há um vasto material explicando sobre isso. Setembro 24, prestem bem atenção, será o dia de uma das eleições mais importantes no mundo. E essa eleição terá lugar na Alemanha. Alemanha, onde a chanceler Angela Merkel, também conhecida como a noiva do Chuck, ela vai concorrer à reeleição. Lembrando que a Alemanha, quando perdeu a Segunda Guerra, e segundo o Tratado de Versalhes, se não me falha a memória, eu posso estar errado, a Alemanha assinou a rendição e está proibido a Alemanha de voltar a se rearmar. Sendo que com a saída da Inglaterra da União Europeia, a Alemanha será a cabeça da União Europeia e voltará a ser uma potência. Lembrando que lá em Ezequiel 38, quando falar de Gomer e Togarma, representam Alemanha e Turquia, que se unirão ao Irã, à União Soviética, Etiópia e também a França, possivelmente a Inglaterra e outras nações para invadir Israel. Então, a Alemanha, além de ser uma potência, o país mais rico da Europa, também vai voltar a se rearmar para se tornar uma potência bélica. Então, setembro 24, eleições na Alemanha, vamos ficar atentos. Agora, o mais importante de tudo, setembro 29, será o dia do Yom Kippur. Yom Kippur, que é o feriado judeu mais importante do calendário judaico. O que significa o Yom Kippur? Em inglês significa Day of Atonement. Traduzindo para o nosso bom e velho português, o dia da expiação, onde os judeus são conclamados a fazerem jejuns, orações e arrependimento. Arrependimento. Por isso que eu coloquei o nome dessa live,
Live importante, 40 dias de arrependimento. Que a partir de amanhã, meus amigos, quando acontecer esse eclipse, que é um sinal de Deus, aqui esse país terá 40 dias para que as pessoas se arrependam. 40 dias. E culminando no dia 29 de setembro, que é o início, marca o início do Yom Kippur, para os judeus, que esse dia também é considerado o sábado dos sábados. O sábado dos sábados. Lembrando que o sábado, nenhum judeu faz nenhum trabalho, nenhum esforço. Esse dia, esse feriado, é o mais importante do calendário judaico. É considerado the Sabbath of Sabbath, ou seja, o sábado dos sábados. É o dia da expiação, onde os judeus são conclamados a fazerem jejuns, orações e arrependimento. Outra coisa importante, outra coisa muito importante com relação ao Yom Kippur. E eu vou mostrar a vocês aqui, só um momentinho, por favor. Vou colocar aqui a tela. Está em inglês, mas eu vou traduzir aqui uma parte para vocês, para que vocês tenham uma ideia da importância desse dia, do Yom Kippur. Está aqui. Só um momentinho. Aqui está. Deixa eu colocar aqui o zoom. Está aqui. A mensagem sobre Yom Kippur pode ser encontrada no livro de Levíticos. Aqui está. Livro de Levíticos, capítulo 16, versículos 29 e 30. Está aqui. Yom Kippur. Significado Day of Atonement, ou seja, o dia da expiação. O que deve ser observado? Jejuns, orações e arrependimento. A duração, 25 horas. Seria o agradecimento, ter um easy fast. Como eu posso traduzir easy fast? Um rápido e fácil, ou rápido e fácil greeting. Como eu poderia traduzir? Celebração, né? Liturgia, os votos anuais e compromisso e confissão dos pecados. Confissão dos pecados. Então diz aqui, acompanha aqui comigo. O Yom Kippur é provavelmente o mais importante feriado do ano judaico. Muitos judeus não observam qualquer outro costume judeu. Muitos judeus que não observam qualquer outro costume judeus vão se refrain, não vão se permitir trabalhar, jejuar, ir ou atender as reuniões da sinagoga nesse dia. Yom Kippur acontece no 10º dia de Tishrei. O feriado foi instituído em Levíticos capítulo 23, do versículo 26 adiante. Então aqui diz o seguinte: o nome Yom Kippur significa Day of Atonement, ou Dia da Expiação. E isso praticamente explica o significado do feriado, ou o que o feriado é. É um dia que foi posto à parte para a aflição da alma, para pedir perdão pelos pecados do ano passado, em dias de assombro, como eu mencionei nos livros, no qual Deus inscreve todos os seus nomes. No Yom Kippur, o julgamento escrito nesses livros é selado. Esse dia é, essencialmente, um último apelo, uma última chance para mudar o julgamento, para demonstrar o seu arrependimento e fazer emendas ou para que a pessoa se conserte. Então, Yom Kippur, para os judeus, é um dia em que as pessoas, é o último dia que elas têm para se arrependerem dos seus pecados. É o último dia. Então vejam a importância, meus amigos. Continuando aqui, diz o seguinte: Yom Kippur é um sábado completo. Nenhum trabalho pode ser feito nesse dia. É bem conhecido que
a pessoa tem que se refrain, eu não consigo lembrar a palavra em português para refrain, tem que não se permitir, né, ou deixar de comer e beber até mesmo água, não pode beber nem água no Yom Kippur. É um jejum completo de 25 horas, começando antes do sol se pôr, na noite anterior do Yom Kippur, e terminando depois que chega a noite, no dia do Yom Kippur. O Talmud também especifica restrições adicionais que são menos conhecidas, como lavar-se, banhar-se, ungir o corpo de alguém ou passar cosméticos, desodorantes. Segundo o Talmud, isso tampouco é permitido. Vestir sapatos de couro, no caso os judeus ortodoxos. Nesse dia eles calçam tênis, né, canvas, não sei como poderia traduzir canvas, debaixo das roupas do Yom Kippur. E também comprometer-se em relações sexuais. São todas proibidas no Yom Kippur. Aí aqui tem mais uma coisa que diz que o Yom Kippur, eu deveria ter marcado aqui, agora não sei onde que eu coloquei, mas diz aqui o seguinte, que o Yom Kippur é o dia em que as pessoas têm que pedir perdão a Deus. Perdão a Deus. E não é um dia separado para que as pessoas peçam perdão a Deus e não perdão ao seu próximo. Mas para que ela alcance o perdão de Deus, ela tem que se reconciliar, se tem algo contra alguém, se reconciliar com o seu próximo, e então, uma vez reconciliada, ela pode então entrar na presença de Deus e pedir perdão ao Altíssimo. Por isso, meus amigos, eu quero fazer um apelo aqui. Começando amanhã, já que, como eu já mostrei para vocês aqui, o relógio de Deus, desses 40 dias de arrependimento, começa amanhã. Se você reconhece no seu coração que você tem algo contra alguém, se alguém te fez algo que te feriu, que te marcou, que te deixou magoado, que te deixou triste, então, não espere essa pessoa vir falar com você, não. Conserte-se no que depender de você, no tocante a você, vá, procure essa pessoa, tente reconciliar-se com essa pessoa. Caso a pessoa não queira, faça como Pilatos, lave as suas mãos. A sua parte você fez. Mas procure fazer a sua parte, e também, se você tem algo escondido, algo que você ainda não confessou a Deus, você não precisa confessar a um pastor, a um padre, a ninguém. Vá para o seu quarto em secreto, porque ali Deus também te verá em secreto, e confesse a Ele, mas procure limpar-se, fazer um Yom Kippur da sua alma, porque nós somos a última geração. Nós somos a última geração. Então aproveite, porque esse sinal que nós veremos aqui nos Estados Unidos, e eu creio do fundo da minha alma que seria, não sei se seria um exagero da minha parte dizer que é a última oportunidade que Deus está dando a esse país de se arrepender do mal que tem feito, do afastamento de Deus, porque esse país tornou-se um país extremamente secular, ateu, agnóstico, com a aprovação do aborto, do casamento gay e tantas outras coisas. Aí estão esses endemoniados demoniocratas, liberais, progressistas, que querem tirar o presidente Trump a qualquer jeito, de qualquer maneira, estão pedindo para o assassinato dele, querem fazer o impeachment, estão destruindo até covas de pessoas, de soldados que morreram na guerra civil, estão destruindo, estão removendo estátuas, estão fazendo de tudo que desagrada a Deus. Então, 40 dias essa nação terá para se arrepender. 40 dias. E eu, juntamente com a minha família, nós vamos entrar nesse propósito. 40 dias de oração. Se você também quiser juntar-se a mim, a minha esposa, nós vamos fazer uma corrente. Eu não esqueci ainda, eu vou colocar um bloco aqui, eu vou pedir, dar
um e-mail para que vocês mandem os seus nomes e eu possa ter aqui comigo para que possamos orar por você, por sua família. Nós somos a última geração. O nosso Redentor já está às portas. O nosso Redentor já está às portas. Esse eclipse solar aqui nos Estados Unidos é um claro sinal de Deus. É um claro sinal de Deus. Por isso, por concluir a importância desse tema, é que eu venho aqui humildemente, invado a sua casa numa noite de domingo para abrir os seus olhos, para alertar a você, para alertar a sua família. Vocês, por favor, copiem esse Hangout, passe para os seus amigos, na sua igreja, no seu grupo de oração, dê para o seu pastor, dê para os seus familiares. Meus amigos, 40 dias que serão muito, mas muito importantes. Então, setembro 29, começa o Yom Kippur, que é considerado o feriado ou o dia mais importante do calendário judaico, que é o dia da expiação, onde os judeus e todo aquele convertido cristão na acepção da palavra deveria consagrar-se em jejuns, orações e também arrependimento. O mês de Elul, que é o mês que está por começar no calendário judaico, que é muito diferente do calendário solar luciferiano gregoriano, criado pelo nefasto Papa Gregório, é muito diferente, não tem nada a ver com o calendário judaico. O mês de Elul do calendário judaico também é conhecido como o mês do arrependimento. Então vamos nos arrepender de todas as más obras que nós temos feito. É o dia da expiação e a palavra expiação significa penitência, reparação, arrependimento. Então, a penitência seria o jejum. A reparação seria a reconciliação para com aquela pessoa que você tem algo contra. E o arrependimento seu para com Deus, nosso para com Deus. Setembro 30 também marcará o fim do período de 40 dias que começou no dia 21 de agosto. Então, logo após o Yom Kippur termina no dia 30 de setembro, começa no pôr do sol do dia 29 e vai até a noite do dia 30. Então, também no dia 29 de setembro, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Stephen Merchant, disse que o teto, ele disse assim, the ceiling will be breached, significa que o teto, ou seja, o que protege a economia americana, será rachado neste dia, caso o Congresso não aumente o budget, ou seja, o orçamento. Haverá uma crise governamental maior que a de 2013, quando, por falta de acordo para o fechamento do orçamento naquele ano, o governo sofreu o que em inglês se chama, ou é conhecido por shutdown, quer dizer, o governo fechou. Então, o secretário do Tesouro americano disse isso, que se o Congresso não aprovar o novo orçamento, haverá um novo shutdown e a crise será pior que a de 2013. Ainda em setembro, marcará o mês que o Federal Reserve Bank revelará o seu projeto de investimento de 4,5 trilhões de dólares. Lembrando que o Federal Reserve Bank, de federal não tem nada, e é um banco privado que pertence ao grupo Bilderberg. E, passando para vocês, uma informação que foi dada pelo canal InfoWars, do Alex Jones, esse pessoal, os globalistas, já que eles não estão podendo combater o Donald Trump através da economia que está crescendo, eles estão projetando os liberais, progressistas, democratas, os globalistas, aqueles que controlam Wall Street, a bolsa de valores, o mercado de valores. Eles estão projetando uma queda, um crash, uma queda da bolsa de valores, tal como aconteceu em 2008. Sendo que eu venho alertando que a mãe de todas as crises já está às portas. Então,
não quero causar aqui alarme, sensacionalismo. Quem me conhece sabe que isso não é do meu perfil, não faz parte do meu perfil, tampouco da minha personalidade, ser um sensacionalista, porque, graças a Deus, eu não dependo do YouTube para viver. Então, se você deixa o seu like, amém. Se não deixa, amém. Se você deixa o seu comentário, amém. Se você não deixa, amém. Graças a Deus, eu não dependo disso. Mas, como um atalaia, eu tenho o dever de mostrar e anunciar o perigo que está se aproximando. O trabalho do atalaia era que ele ficava na torre alta e quando via vir a espada, ele tinha que fazer soar a trombeta. Mas se o toque fosse dado erroneamente, o povo não ia se preparar para a batalha. Então, eu estou soando a trombeta, tocando o chofar, para que vocês se preparem, para que vocês estejam atentos, para que vocês estejam muito atentos durante esses 40 dias, começando amanhã até o dia 30 de setembro. Até o dia 30 de setembro. Amanhã teremos o eclipse, e no dia 23 de setembro teremos aquele alinhamento dos planetas, tal como descrito em Apocalipse 12. Então, meus amigos, isso é muito importante. Para terminar, porque eu não quero demorar muito, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, se não estou equivocado, capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Diz assim, capítulo 1, versículo 25, diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, o sol, a lua e as estrelas, além de marcarem estações e anos, a sua principal função, como nós vimos, e foi primeiramente enumerada pelo próprio Deus no livro de Gênesis, é de mostrar sinais. Então, o que vai acontecer aqui amanhã será mais um sinal de Deus. E a partir de amanhã, a população desse país terá 40 dias. 40 dias para fazer expiação. 40 dias para que as pessoas jejuem, orem e se arrependam e busquem a Deus, se reconciliem com aqueles que lhes causou algum dano ou o dano foi causado pela própria pessoa, e a consequência disso também venham se reconciliar com Deus. Então, aqui eu fiz essas anotações rapidamente sobre alguns estudos e palestras que eu assisti hoje pela internet, e eu fiz questão de passar aqui para vocês, tá bom? Muito boa noite para todos aqueles que estão aí no chat. É isso mesmo, quem colocou aqui, o Leve STJN, 23 de setembro é Shabat, isso mesmo, 23 de setembro é o sábado. Então, muitas coisas, eu apenas citei aqui 12 eventos que irão acontecer aqui nos Estados Unidos, mas certamente outras coisas também acontecerão em todo o mundo. Basta lembrar que tivemos o caso do ataque terrorista lá nas Ramblas da Catalunha, em Barcelona. No mesmo dia, teve também um doido gritando Allahu Akbar e esfaqueou 4 pessoas nas ruas da Finlândia. Hoje, talvez não tenha sido noticiado aí no Brasil, hoje, na Bélgica, um outro muçulmano dirigindo um carro deixou 4 pessoas feridas, ele jogou o carro contra as pessoas. Então, meus amigos, nós somos a última geração. E eu gostaria de terminar esse hangout com a bênção arônica que nós encontramos no livro de Números, se não me engano, capítulo 6. Ele falou que ele não gosta do se levantará reino contra reino. Sim, isso, vou falar aqui. Antes de recitar a bênção sacerdotal, a bênção arônica,
uma coisa que a minha esposa me lembrou muito bem aqui. A palestra que eu assisti hoje é de um pastor messiânico, ou seja, judeu, e ele falou o seguinte, rapidamente, por favor. Lá em Mateus 24, quando o Senhor Jesus disse assim, 24, versículo 6, quando ele disse assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí ele disse o seguinte, que esse versículo 7, na nossa Bíblia em português, está escrito assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ele disse que esse versículo foi erroneamente traduzido. Na realidade, no original hebraico, segundo ele disse, não significa nação contra nação, mas sim etnia contra etnia. O que é uma etnia? São grupos. São grupos, por exemplo, os alauítas, que é uma etnia minoritária lá da Síria, do qual o Bashar al-Assad está no poder há anos, é uma etnia que mata para que não seja destruída, porque eles são minoria dentro da Síria. Então ele disse, a pessoa que fez a palestra, que na realidade não é nação contra nação, mas sim etnia contra etnia. E nós estamos vendo isso aqui nos Estados Unidos. Tivemos aí o caso de Charlottesville, onde supremacistas brancos, Antifas e Black Lives Matter pelearam entre si. O país está dividido, completamente dividido. Estão deteriorando, destruindo até monumentos históricos, sepulturas de pessoas que morreram na Guerra Civil Americana, causando a divisão. Aí no Brasil também, com esse sistema de cotas, que nada mais é do que colocar uma etnia, uma pessoa de uma certa cor, ou que faz parte de um grupo étnico, contra outro. Então, ele explicou isso daqui, eu achei muito interessante. Bom, vamos terminar então esse hangout com a bênção arônica que diz, disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. E esse pastor, caso vocês queiram ver, o nome dele é Mark, M de Maria, A de André, R de Rosana, K de Kevin, Built, B de bonito, I de índio, L de lindo, T de tango, Z de zero. Mark Built. É um pastor messiânico. Eu assisti hoje a palestra dele. Inclusive, ele fala sobre essa bênção arônica. Ele fala que quando os judeus pronunciam essa bênção e que os judeus, todos os dias, eles leem o Salmo de número 20, que tem 600... No Salmo 20 tem 600 palavras que remetem a promessas do Antigo Testamento, algo assim, eu não lembro bem, porque foram quase 2 horas de palestra. Então ele diz que quando eles estão proferindo essa bênção de Arão, os judeus colocam as mãos assim, como fazendo um W, assim. Colocam as mãos assim, com esses 2 dedos aqui juntos e assim, e fazem assim, como um W. Isso daqui não é um sinal maligno não, pessoal. Maligno é aquele que o Jay-Z, o marido da Beyoncé, faz quando ele coloca o olho assim, o olho que tudo vê. Isso aqui é um sinal maligno. Vê que o diabo até nisso procura copiar as coisas de Deus. Então ele falou que, inclusive ele explicou, deu uma explicação, ele leu essa bênção na língua judaica, né, na língua hebraica, e começou a explicar. Um dia eu vou explicar para vocês, eu vou anotar, vou traduzir e vou passar para vocês a explicação dessa bênção arônica aqui, que é muito poderosa.
Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpe ter invadido a sua casa essa hora, já domingo, tá bom? 157 pessoas acompanhando. Muito obrigado mesmo. Está gravado aqui, caso o FoiceTube queira cortar, eu já tá aqui gravado com outro aplicativo que eu tenho. E vamos procurar nos consertar com Deus nesses 40 dias, começando amanhã. Lembrando que amanhã, às 21 horas, horário de Brasília, nós teremos o nosso Hangout de todas as segundas-feiras pelo canal 4 USA Flórida. Eu sou o Gustavo e esse foi mais um Hangout especial, importante e também de surpresa do seu, do meu, do nosso canal 4 USA Flórida. May God bless each one of you. See you soon. Tchau.